Muitas famílias e muitos proprietários têm conseguido aumentar o seu rendimento anual através do negócio de alojamento local. Contudo, existem várias regras e cuidados a ter. É sobre isso que vou falar já a seguir. 3, 2, 1. Se és um anfitrião ou um pré-anfitrião de alojamento local, se queres diversificar o teu investimento ou procuras uma alternativa de rendimento, planeias uma melhor reforma ou porque estás determinado a ser um investidor imobiliário ou ainda porque simplesmente achas o máximo receber pessoas de todo o mundo, então estás no sítio certo. Aqui vamos partilhar o que funciona, táticas e estratégias que nos ajudaram a crescer e a receber mais de 90 mil hóspedes anualmente em Portugal. Experiências, produtos e tudo aquilo que podes aplicar e levar mais dinheiro diretamente para o teu bolso. Bem-vindo ao Pode Alojar. Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Alojar Podcast, um podcast maistay.pt. O meu nome é Daniel Tencourt e hoje vamos falar sobre as várias regras e cuidados a ter no seu negócio de alojamento local. Antes de começar a gerir um negócio de alojamento local, é necessário analisar os vários procedimentos e regras que passam desde o registro da atividade até às obrigações fiscais, por forma a não arriscar infrações e coimas. Quais os requisitos necessários? Como obter a licença de alojamento local? Qual o limite máximo de hóspedes? Quais os impostos associados? E como devem ser tributados esses rendimentos? São várias as questões que deves esclarecer para poder avançar com confiança e, acima de tudo, sem surpresas. E para começarmos, o que é o alojamento local, ok? Foi em 2008 que em Portugal surgiu a legislação que oficializou o termo alojamento local. Exatamente no mesmo ano em que nasceu a Airbnb, que foi uma das principal responsável por catapultar as casas particulares para o setor do turismo. Então, de acordo com a legislação, o alojamento local diz respeito aos estabelecimentos que prestam serviços de alojamento temporário, nomeadamente a turistas, mediante um pagamento, desde que não reúna os requisitos para ser considerado empreendimento turístico. E, portanto, o alojamento local pode realizar-se em moradias, apartamentos, quartos ou em estabelecimentos de hospedagem, ok? Contudo, existe limitação relativamente ao número de quartos que é possível explorar num alojamento local. A capacidade máxima dos estabelecimentos de alojamento local é de 9 quartos e 30 utentes, ok? Com exceção dos hostels, ok? Que não têm limite de capacidade e da exploração de quartos que apenas podem ser 3. Portanto, a capacidade dos alojamentos locais, em termos de utentes, encontra-se ainda limitada ao número que resulta da multiplicação também do número de quartos, ok? Por 2, ok? Portanto, no caso dos apartamentos e moradias, é possível acolher ainda mais 2 utentes na sala, ok? Portanto, em todas as modalidades de alojamentos podem ser instaladas até 2 camas suplementares para crianças até aos 12 anos. Por último, é necessário ter em conta que cada proprietário ou titular de exploração de alojamento local só pode explorar por edifício mais de 9 estabelecimentos de alojamento local na modalidade de apartamento se aquele número não exceder 75% do número de frações existentes no edifício, ok? Caso contrário, são 9 estabelecimentos de alojamento local. Atualmente, também é muito importante, na cidade de Lisboa existem as chamadas zonas de contenção, okay? Onde foram fixados limites e regras especiais quanto ao número de estabelecimentos de alojamento local permitidos. Ou seja, se estiver em Lisboa, deve verificar se o imóvel em que pensa investir ou é proprietário se encontra numa destas zonas. Na cidade do Porto, por exemplo, os registros de novos estabelecimentos de alojamento local estão suspensos, ok? Uma vez que está a ser elaborado o regulamento municipal para o crescimento sustentável do alojamento local, o qual deverá estar concluído no máximo até outubro de 2023, ok? Portanto, próximo passo, como fazer o registro do alojamento local, ok? E registrar um alojamento local é um processo relativamente simples e que é feito 100% online.
No entanto, é necessário alguma preparação prévia. Em primeiro lugar, deve abrir ou alterar a sua atividade nas finanças, ok? De seguida, é necessário reunir os dados e documentos necessários para fazermos esse registro, ok? Então, e quais são esses elementos necessários? Primeiro, a autorização de utilização ou título de utilização válido do imóvel, ok? A identificação do titular da exploração do estabelecimento, ou seja, com menção do nome ou firma, morada e do número de identificação fiscal, ok, muito importante. Qual vai ser o nome adotado pelo estabelecimento e o seu endereço, a morada. A modalidade do estabelecimento de alojamento local, que foi aquilo que estamos a falar há bocadinho, ok, portanto se vai ser em modelo na modalidade de moradia, de apartamento, de quartos ou de hostel, ok? A capacidade do estabelecimento, o número de quartos, número de camas e número de utentes. A data pretendida de abertura ao público, ok? Tem que colocar a data em que vai abrir. O nome, a morada e o número de telefone de pessoa a contactar em caso de emergência. E depois, para a comunicação prévia com prazo, que é efetivamente o registro online que nós fazíamos, nós necessitamos dos seguintes documentos, portanto, de recolher esta informação seguinte, que é o quê? Que é cópia simples do documento de identificação, ok, do titular da exploração do estabelecimento, no caso de este ser uma pessoa singular, ok, ou a indicação do código de acesso à certidão permanente do registro comercial, no caso deste ser uma pessoa coletiva, uma empresa, ok? Portanto, o termo de responsabilidade subscrito também pelo titular da exploração do estabelecimento, ok? Assegurando o quê? A idoneidade do edifício ou a sua fração autónoma para a prestação de serviços de alojamento, ok? E que esta fração respeita as normas legais e regulamentares aplicáveis, ok? Isto é uma declaração que no momento do registro vai ser possível fazer download, assinar, ok? E depois voltar a fazer upload para finalizar, portanto, este registro. É também precisa cópia simples da caderneta predial urbana referente ao imóvel em causa, ok? Portanto, ou se for arrendatário, será exigida a cópia do contrato de arrendamento ou de outro documento legítimo, ok? Depois, a cópia de declaração de início ou alteração de atividade nas finanças, ok? Do titular de quem vai fazer essa exploração. Se for a empresa, não é necessário, como é evidente, porque já forneceu portanto, a certidão, o código da certidão, e também, se aplicável, por exemplo, no caso de apartamentos, a ata da Assembleia de Condóminos, na qual consta a autorização, portanto, que o condomínio autoriza a exploração dessa unidade em alojamento local, ok? Depois de reunidos todos estes dados e todos estes documentos, podemos então realizar o registro, aquilo que nós chamamos de comunicação prévia com prazo, ok? Portanto, e como é que podemos realizar esta comunicação prévia com prazo, ok? Este registro. Uma vez reunida toda a informação, como disse há bocadinho, é um processo muito simples, 100% online, ok? Basta aceder ao balcão do empreendedor e submeter o pedido, claro, seguindo as indicações, que é um formulário, é muito simples de o fazer. Também pode realizar este procedimento com a ajuda de um mediador, ok? Numa loja do cidadão ou na Câmara Municipal que tutela, portanto, na área, na região onde está inserido o seu alojamento, ok? Depois, no prazo de 10 dias, ou de 20 dias para a modalidade de hostels, o número de registro do alojamento local é emitido pelo Registro Nacional de Estabelecimentos de Alojamento Local, ok? Desde que, portanto, vão analisar e desde que não sejam encontrados nenhum erros ou qualquer tipo de impedimentos, ok? Portanto, é emitido então esse número de registro de alojamento local. E, portanto, este documento e este número, o que é que vai fazer? Vai permitir a abertura e a publicitação do estabelecimento, por exemplo, na Booking, na Airbnb, das diversas plataformas de reserva, ok? Ou, eventualmente, no seu próprio site. Depois, a Câmara Municipal, que é competente pela vistoria do seu imóvel, no prazo de 30 dias após a apresentação da comunicação prévia, desta comunicação prévia com prazo, vai fazer uma vistoria para a verificação do cumprimento destes requisitos, ou destes requisitos previstos para os estabelecimentos de alojamento local, ok? Contudo, não necessariamente ela vai fazer nestes 30 dias, ok?
porque devido ao volume de trabalho das autarquias, a vistoria pode ser realizada muito após decorridos estes 30 dias. Ok? Depois, muito importante, que decisões fiscais tomar. Ok? É sempre um ponto muito sensível e muito, muito importante. Ok? E certamente que o principal motivo que faz com que considere investir ou que lhe levou a investir no negócio de alojamento local é obter rendimento, ok? E portanto, sendo assim, deve saber quais são as decisões finais mais vantajosas para o seu caso concreto, ok? E portanto, o primeiro passo é escolher o CAI mais indicado, ok? Portanto, tem que escolher um dos códigos da classificação portuguesa das atividades económicas, isto quer dizer CAI, para o seu alojamento local, ok? E pode escolher dois, ok? Um dos dois. O 55201, salvo erro, e o 55204, ok? Portanto, tem que escolher um destes dois. É muito importante que quando está a abrir a sua atividade, escolha um destes CAIs. Depois, segundo ponto, registar ou alterar a atividade nas finanças, ok? A sua atividade nas finanças. E a primeira grande questão neste ponto é sempre como pessoa singular ou como pessoa coletiva, a empresa, não é? Digamos assim. E a resposta mais correta é depende. Depende, ok? Porquê? Porque não existe uma resposta tipo que consiga abranger todos estes cenários. Depende muito, por exemplo, do volume de negócio, ok? E dos custos que terá associados à exploração do seu negócio. Contudo, eu vou tentar esclarecer as principais diferenças entre as duas. Então, para pessoas singulares, no caso de optar por gerir o seu alojamento local como pessoa singular, deve apresentar o quê? Deve apresentar a declaração de início de atividade através do portal das finanças, ok? E no caso de já ter atividade aberta, deve apresentar uma declaração de alteração de atividade nas finanças, ok? Depois, se for pessoa coletiva, ok? No caso de optar por gerir o seu alojamento local como pessoa coletiva, será tributada em IRC, ok? Sendo que, neste caso, deverá ter um contabilista certificado para constituir a empresa, a pessoa coletiva, ok? Bem como para acompanhar a sua atividade, para que se certifique de que todas as obrigações fiscais são cumpridas, ok? E ao abrir a sua atividade, a seguinte questão que naturalmente será colocada é regime simplificado ou contabilidade organizada, ok? E mais uma vez, depende. Depende. Contudo, a melhor opção será sempre aconselhar-se com um contabilista certificado, ok? Mas há um ponto muito importante aqui, que é, se a faturação prevista for superior a 200 mil euros, então a contabilidade organizada é obrigatória, ok? Bem como a contratação de um contabilista certificado para acompanhar, ok? Portanto, o nosso conselho é que a contabilidade organizada compensa em algumas situações. Neste regime é possível, porquê? Porque neste regime é possível deduzir as despesas que tem com a atividade, ok? Portanto, se os custos com o alojamento local superarem 65% dos seus rendimentos, então pondere esta opção, ok? Depois, IVA, faturas e obrigações. Como é que isto funciona? Primeiro pode estar enquadrado no regime de isenção do IVA, ok? E é possível que esteja enquadrado num regime de isenção de IVA. Contudo, para poder optar pelo regime de isenção do IVA, tem que reunir, portanto, cumulativamente os seguintes requisitos, ok? E quais são? Não possua nem seja obrigado a possuir contabilidade organizada, ok? Para efeitos de IRS ou IRC. Não pode praticar operações de importação, exportação ou qualquer tipo de atividade conexa. Não pode efetuar transmissões de bens ou prestações de serviços previstas no anexo E do Código do IVA, ok? E por fim, não pode indicar um volume de negócios anual superior a 13.500 euros, ok? Portanto, caso não reúna alguma das condições atrás referidas, ficará enquadrado em IVA no regime normal de tributação, ok? Pelo que deve ter em atenção às obrigações decorrentes deste regime.
Deve ter em atenção também que, ao optar pelo regime de isenção, não poderá deduzir o IVA das despesas correntes com o alojamento local, ok? Nomeadamente os produtos usados para a limpeza do alojamento ou as comissões cobradas, por exemplo, pela Booking, Airbnb ou VRBO, ok? E a taxa de IVA aplicável a estes custos é de 23%, ok? Depois, faturas. Ponto importante a ter com as faturas. As faturas emitidas, ou o documento equivalente, pelo serviço prestado de alojamento, no que diz respeito ao IVA, devem debitar o IVA recorrendo à taxa de 6% no continente, 5% na Madeira ou 4% nos Açores. Ok? Portanto, o IVA que vai aplicar às estadias dos seus hóspedes é de 6% no continente, 5% na Madeira ou 4% se for nos Açores. Ok? Depois, IRS, categoria B ou F. Ok? Outra questão muito, muito importante. E mais uma vez, não existe uma resposta tipo que se aplica a todos os casos. Existem duas formas de tributação dos rendimentos provenientes do alojamento local. Na categoria B, ok? Rendimentos empresariais e profissionais. Ou na categoria F, que são os rendimentos prediais. No momento do preenchimento da declaração de IRS anual, é uma escolha que terá de fazer, ok? Portanto, aplicar estes rendimentos na categoria B ou na categoria F. O nosso conselho é que faça uma simulação do IRS pelas regras de ambas, ok? Simule. Porque antes de entregar esta declaração, para quê? Para verificar qual a opção que é mais favorável, ok? Faça essa simulação. É mesmo muito importante e só assim é que poderá descobrir efetivamente qual será a mais vantajosa. Depois, como declarar as comissões cobradas pelas plataformas como a Booking.com ou Airbnb, ok? Anunciar o seu alojamento local em plataformas como a Booking ou a Airbnb tem um custo, ok? Por cada reserva vão-lhe cobrar um custo, um valor. Ao optar pela categoria F, poderá considerar estas despesas ao entregar a declaração de IRS, desde que cumpra os seguintes procedimentos fiscais. Quais são? 2. Tem que entregar à autoridade tributária a declaração modelo 30, ok? Que é o quê? Que é relativa aos rendimentos que são pagos a não residentes. E, muito importante, tem que entregar esta declaração até ao segundo mês a seguir ao mês do pagamento de comissões às empresas em causa, ok? Depois, segundo ponto, tem que solicitar às empresas que preencham e enviem o chamado modelo 21 RFI, ok? Porquê? Porque este documento permite evitar a dupla tributação e vai fazer dispensar a retenção na fonte do imposto português, ok? Portanto, são estes dois pontos que é muito importante para quando vai declarar estas comissões cobradas pelas plataformas. Depois, quem é que fiscaliza o alojamento local, ok? É mesmo muito importante percebermos quem é que fiscaliza o alojamento local. E no que diz respeito ao cumprimento das obrigações fiscais, é a administração tributária e a aduaneira, ou seja, a AT, ok? É a AT que compete essa responsabilidade. Depois, a ASAI, ou seja, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, e também às autarquias, às câmaras municipais, cabe a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento do regime jurídico, ok? Do alojamento local. E quais são algumas das contraordenações que estão previstas por lei? Quais são? Vou falar aqui de algumas. Portanto, publicitar um alojamento local não registado, ok? Isto portanto, é uma contraordenação prevista por lei. Depois, manter os dados desatualizados no registro do estabelecimento, ok? Portanto, se mudar a capacidade, o que é que seja relativamente aos dados do seu alojamento, se não atualizar no sistema de registro do estabelecimento, é uma contraordenação, ok?
Outro ponto de contraordenação é exceder a capacidade máxima estipulada para o alojamento local, ok? Muito, muito, muito importante. Estes são alguns exemplos, estes 3 pontos dão origem a contraordenações no caso de uma fiscalização. Depois, no caso de serem cometidas infrações, ok, pode haver lugar efetivamente à interdição temporária da exploração dos estabelecimentos de alojamento local ou a aplicação de sanções pecuniárias, ok? E atenção, as comas podem ir até 4.000 euros no caso de pessoas singulares ou até 40.000 euros no caso das pessoas coletivas, ou seja, de empresas, ok? Depois, outro ponto muito importante é a convivência e obrigações para com o condomínio, ok? No caso de um apartamento, por exemplo, se o seu alojamento está inserido num edifício de habitação coletiva, ok? Saiba, é muito importante saber que o condomínio tem direitos, ok? E é muito importante saber quais são para que tudo funcione da melhor forma. De qualquer forma, por princípio, manter uma relação pacífica e transparente é imprescindível para que tudo corra bem, ok? E de seguida eu vou abordar dois pontos muito importantes. Que é o quê? Que é pagar despesas extra ao condomínio. É preciso ter isto em atenção. É importante considerar que o condomínio pode exigir o pagamento de uma contribuição adicional para cobrir as despesas que resultam da maior utilização das partes comuns do edifício. Portanto, não se surpreenda se lhe pedirem ou exigirem o pagamento desta contribuição adicional. Contudo, deve saber que o limite máximo que pode ser exigido é de 30% do valor anual pré-definido para a respectiva fração, para a sua fração, ok? Não pode ser uma contribuição adicional superior a 30% ao que já estava pré-definido, ok? Depois, muito importante é que qualquer condómino tem poder para encerrar a atividade. Ou seja, qualquer condómino pode exigir, sem ser necessário o consenso de todo o condomínio, o encerramento da atividade de alojamento local no prédio, ok? De acordo com o que foi feito, foi um acórdão emitido pelo Supremo Tribunal de Justiça. Contudo, atenção, para o fazer, ele tem de recorrer aos tribunais judiciais, onde deve fazer prova, ok, de que a atividade efetivamente prejudica o bem-estar e o normal funcionamento do edifício, ok? Portanto, foi um episódio um bocadinho mais alargado, mais longo, mas era importante transmitir todos estes pontos, ok? E, portanto, chegamos ao fim do episódio de hoje. Isto vai ser colocado no nosso blog, podalojar.maistay.pt, onde será toda esta informação está mais detalhada a fundo. Portanto, se quer aprofundar um bocadinho mais sobre tudo que engloba esta parte do alojamento local, vá ao nosso blog, procure este artigo e pode aprofundar, ter lá muito mais informação, muito interessante sobre tudo o que estive a falar aqui neste episódio de hoje, ok? Portanto, se tiver alguma questão, coloque nos comentários e a única coisa que lhe peço é que coloque um gosto e que partilhe este episódio nas redes sociais. Muito obrigado por estar aí desse lado e espero que aproveite ao máximo e que lhe seja útil o que partilhei aqui hoje. E não se esqueça, www.maistay.pt. Tenha um grande dia, cheio de energia e até breve.